Graça e paz, queridos. Estamos aqui para deixar mais uma mensagem para o teu coração. Quero que você se inscreva em nosso canal, que você ative o sininho de notificação e no final dê o seu like, porque a sua opinião é importante para nós. A palavra de hoje se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 37, em que está escrito: mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Querido, por que será que nós gostamos tanto de filmes de super-heróis? Será por quê que nós temos tanto fascínio, a indústria cinematográfica ganha tanto dinheiro lançando heróis e mais heróis? Isso acontece porque acaba remetendo a nosso propósito original de criação. Porque Deus, quando nos criou para sermos mais do que nós somos atualmente. Deus, quando nos criou à sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos refletir a sua natureza. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a natureza de Deus, revelada na Bíblia, é a natureza de um guerreiro. Deus é um guerreiro. Êxodo capítulo 15, versículo 3 diz que o Senhor é um guerreiro. Isaías, certa feita, declarou que o Senhor marchará como herói poderoso, sairá como guerreiro, cheio de fúria, dará seu grito de guerra e esmagará todos os seus inimigos. Você está entendendo? Essa é a natureza que Deus criou para nós refletirmos. A natureza de um guerreiro e de um herói. Josué, certa feita, ele avistou o Senhor, mas ele não viu o Senhor carregando um cordeiro. Ele viu o Senhor com uma espada afiada. E quando ele questionou quem era ele, o Senhor se declarou: eu sou o comandante do exército. Nosso Deus é um Deus visto por João como alguém que tem olhos com chama de fogo e que da sua boca sai uma espada afiada. Essa é a natureza que Deus quer que você reflita. É desse jeito que Deus quer que você seja um guerreiro, um herói. O problema é que o pecado destruiu isso em nós, nos tornou fraco, derrotado, roubou essas características da nossa vida. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e aceitamos o pacto de Deus, a nossa natureza, a sua natureza original foi restaurada, e com isso você recebeu de volta a força e a garra de um guerreiro, a força e a coragem de um herói. As características de um guerreiro, se nós pararmos para olhar, guerreiros lutam, guerreiros vencem, guerreiros são heróis que superam limites. Você não vai ver um guerreiro de cabeça baixa, gentil, submisso, nem melancólico. Quando você olha para um guerreiro, você vê alguém que é capaz de vencer qualquer adversidade. Jesus é um grande guerreiro, um guerreiro poderoso. E as batalhas da vida que nós estamos enfrentando não são nada mais, nada menos do que a oportunidade de nós refletirmos, de nós expressarmos o que temos dentro de nós e que foi colocado por nosso Deus. Quando Jesus escreve 7 cartas, quando ele direciona 7 cartas às 7 igrejas de Apocalipse, ele, a cada uma delas, ele diz o seguinte: a todo aquele que vencer. Se você parar para refletir, como alguém pode ser vencedor se não houver batalha para vencer? Como você será um vencedor se não houver nada para lutar? Então, você precisa entender que nós estamos vivendo nesse tempo oportunidades ímpares para demonstrarmos a nossa capacidade, a nossa qualidade, para nós demonstrarmos a nossa natureza. Porque vencer nunca foi e nunca será automático. Nós temos que aprender que para vencer nós temos que aceitar lutar. E Deus está te chamando para lutar nesses tempos, para voltar à sua identidade original. Você foi chamado para ser um super-herói. Você foi chamado para viver uma vida diferente. Você possui dentro de você, no seu interior, o que é necessário para sobressair em momentos difíceis. A natureza de Deus foi restaurada no seu interior. Será que você pode se alegrar com isso? Será que você consegue regozijar com isso? Você consegue acreditar que você tem tudo em seu interior que é necessário para sobressair nesse tempo? Jesus, quando viveu na terra, viveu como um guerreiro, como um herói no seu tempo. Ele tinha poder
autoridade e coragem para viver. Ele falava e as pessoas se impressionavam com a sua fala. Ele não respeitava limites que os demônios tentavam lhe colocar. Ele expulsava os demônios com poder e autoridade. As pessoas ficavam admiradas com a sua capacidade de lidar com as adversidades. Ele nunca caiu seu semblante. Ele nunca se curvou diante das situações. Nem na hora mais difícil da sua vida, ele deixou de acreditar no que Deus tinha, no que o Pai tinha com ele. E ele nos destinou. Ele disse certa feita que assim como o Pai o enviou à terra, ele estava nos enviando como seu representante. Você e eu fomos direcionados, destinados a viver uma vida impactante nessa terra. Ele disse antes que se crêssemos nas suas palavras, que se acreditássemos na sua missão e no seu propósito de vida, nós faríamos coisas bem maiores do que ele fez. Então cabe a você acreditar no que eu estou falando, acreditar no que está escrito na Bíblia. Cabe a você entender que você precisa dar uma resposta diferente a tudo que está acontecendo à nossa volta. Certa feita, Pedro e João foram confrontados pelas autoridades. Eles corriam o risco de perder a própria vida, mas a resposta que eles deram às ameaças que estavam sofrendo foram tão impressionantes que as pessoas que ao acabarem de ouvi-los chegaram a declarar. Eles falam com autoridade, com o poder de quem andou com Jesus. É isso que o mundo precisa ver em você. É isso que a tua família precisa ver em você. A resposta que você está dando na hora da crise precisa deixar claro para quem convive contigo que o teu evangelho não é um evangelho virtual, não é um evangelho de faz de conta, não é um evangelho frio, é um evangelho que consiste no poder de Deus e que você vive isso quando você tem a oportunidade de demonstrar. Louvado seja o nome do Senhor. Eles possuíam coragem para enfrentar a adversidade, a mesma que você tem dentro de você. Eles não se esconderam. Seria mais fácil se esconder, evitar o confronto, mas eles permaneceram verdadeiros diante do perigo. Mas para você poder viver isso, viver todo o potencial que Deus tem aí dentro do teu peito, você precisa caminhar com Jesus, caminhar ao lado do maior guerreiro que essa história já viu, caminhar ao lado do maior herói que esse mundo já presenciou. Você precisa ter relacionamento com Jesus. As pessoas, quando você passar a andar com Jesus, as pessoas ficarão admiradas da resposta que você dará às adversidades que você enfrentar. Olha o que os homens disseram acerca de Pedro, para eles reagirem desse jeito, acerca de Pedro e João, para eles reagirem desse jeito, eles só podem ter andado com Jesus. Oh, glória! Quem anda com Jesus é diferente. Eu vejo a Bíblia que Sansão é um clássico exemplo de alguém que nasceu com um propósito, com um destino. Sansão era um guerreiro, Sansão era um herói que defendia seu povo, que reagia bem a toda e qualquer circunstância. Mas Sansão flertou tanto com o pecado, brincou tanto com o pecado, que o pecado acabou se tornando padrão de comportamento dele. Claro, ele acabou pagando um preço muito alto, e o preço foi que ele não pôde usar mais os poderes sobrenaturais que ele tinha recebido do céu. Ele agora se tornou fraco, ele se tornou derrotado, ele acabou aprisionado pelos seus inimigos e se tornou motivo de zombaria para todos aqueles que um dia temeram ele, um dia respeitaram ele. Sansão agora está lá derrotado e fracassado. Está como muitos de vocês, como muitos de nós, quando damos lugar ao pecado, quando abandonamos a caminhada com Jesus, porque ninguém caminha com Jesus namorando, flertando com o pecado. Nós, para caminharmos com Jesus, nós precisamos nos separar, precisamos querer viver com Ele. E Sansão abandonou a Deus, e ele acabou preso, virando objeto de zombaria para aqueles que outrora o respeitavam. E agora Sansão, ele aproveita o tempo seu de confinamento, de cativeiro, e o momento da sua derrota o fez ele refletir acerca da sua vida, e ele chegou à conclusão que ele precisava se arrepender, ele precisava dar uma guinada, ele precisava mudar de comportamento. Então ele se arrepende, ele conversa com Deus, e o bonito dessa história é que Deus
Deus devolve para Sansão a mesma força que ele tinha outrora, a mesma coragem que ele tinha outrora, a mesma capacidade que ele tinha outrora. E diz a Bíblia que quando ele volta para Deus, ele acaba fazendo coisas maiores do que ele fez durante toda a sua vida. É isso que Deus quer fazer com você. Você que talvez se perdeu na caminhada, você que anda flertando com o pecado, ou você que já fez do pecado um padrão de comportamento, Deus quer reacender a chama de guerreiro aí dentro. Deus quer devolver a sua vocação original, mas você precisa se arrepender, você precisa fazer um concerto com Ele, porque segundo o profeta Daniel escreveu no capítulo 11, versículo 32, esse é o tempo em que Deus quer fazer o mundo conhecer quem é forte e quem resiste a tudo. E quem é forte e resiste a tudo é quem anda com o Todo-Poderoso. Você precisa voltar a buscar a Deus. Você precisa desejar a Deus, porque Deus está desejoso de se encontrar com você. Deus está te desejando. Deus quer você. Deus quer usar você neste momento para você fazer a diferença. Mas está na hora de você se aproximar dele. Está na hora de você querer andar com ele. Está na hora de você entender que ele quer te capacitar para este tempo. Deus acredita em você. Deus acredita em você e te ama com amor eterno. Então abra seu coração. Você é um campeão. Ei, campeão, você é um campeão que anda com um campeão. Acorda, reaja. Deus quer te conduzir por esses terrenos perigosos dos dias atuais, mas Ele quer fazer você vencer todas as adversidades que estão à tua frente. Receba a força dele hoje. Seja restaurada a sua condição de vencedor. Seja restaurada a sua condição de guerreiro. Tenha coragem e seja forte para lutar, porque você foi criado para uma grande vitória. Guerreiro, tem um destino e o mundo precisa te conhecer. Um beijo no teu coração, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação.